Gente querida, mais um dia, mais um encontro, mais uma conversa olho no olho de profundidade de alma. E hoje o nosso tema é um dos mais fundamentais quando a gente está pensando em relacionamento, que a gente se vê fisgada por ele com muita maestria. E essa semana, o que eu atendi de pacientes e coaches com essa temática, que eu falei, meu Deus, eu acho que está o mundo inteiro precisando conversar sobre isso, porque não é à toa que entra um e sai outro, e o tema é esse: ciúme nas relações. Gente, e do que é que nós estamos falando quando a gente está falando do ciúme e desse binômio ciúme e o amor, que parece que a gente mistura coisas e que na verdade não são misturáveis. E eu quero trazer essa leitura para vocês aqui hoje. A gente tem uma certa mania que nos faz muito mal de confundir apego com amor. E essas duas coisas não têm nada a ver. Esses dias eu estava escutando uma música, passando na rádio, e a música tem até um swing super bacana, e eu adoro dançar, então na hora me chamou muita atenção, eu acho que ela chama Envolvidão. Depois vocês escutam. E aí me chamou bastante atenção um trecho da música que diz mais ou menos assim: ela tinha mania de caçar assunto, disse que... Espera que eu estou tentando lembrar a letra na minha cabeça para poder trazer para vocês. Ela tinha mania de caçar assunto, disse que amor e ciúme era um conjunto e que eu tinha que respeitar tinha que respeitar a crise de ciúme dela. Tem um gingado, sabe, gente? Então eu tô aqui lembrando do gingado para cantar para vocês. Disse, peraí, gente, eu anotei aqui, ó, pronto. Ó, aqui, ó. Disse que amor e ciúme era um conjunto, pedia para eu valorizar as crises de ciúme dela, porque se o ciúme dela sumisse, o amor também sumia junto. E na hora que eu vi essa música, me chamou bastante atenção, porque eu falei, meu Deus, é assim que a gente tem aprendido a acreditar. É assim que a gente tem acreditado nas relações. A gente tem acreditado que o ciúme é um subproduto do amor, e a gente tem achado que se na nossa relação não tem ciúme, então é porque ele não me ama tanto, então é porque ele não tá nem aí pra mim, ou então é porque eu não tô tão comprometida assim, porque ele vai fazer as coisas dele e eu nem me importo. Como se o amor, como se o ciúme denunciasse a importância que o outro tem pra mim ou a importância que eu tenho pra ele. E, gente, isso quero contar para vocês em todas as palavras. Isso é doença. Isso não é amor. Isso é codependência. Isso é apego. Isso é outra coisa. E eu quero contar para vocês o seguinte, gente. O ciúme, ele é uma emoção que é nutrida a partir de um desejo de dominar o outro. A gente quer dominar e a gente quer controlar o outro. Ele é nutrido pela manipulação e pelo jogo. Então é como se eu estabelecesse com o outro uma relação, na verdade, uma relação objeto, onde a partir do momento que eu encontro com esse outro na minha vida, ele imediatamente se torna um objeto que eu quero dominar, que eu quero tornar meu, e que eu quero que se comporte da maneira como eu julgo importante para que eu me sinta feliz e amada. E aí, gente, é como se a gente andasse pela vida, sabe, com um radarzinho aqui, e a gente vai andando pela vida vendo assim, quem é esse outro que vai me fazer feliz? Quem é esse outro que vai entrar dentro do molde que eu construí de namorado ideal, de relacionamento perfeito? E aí é como se eu andasse com o meu radar disparado, sabe? Esse aqui tem as características que eu gosto. Mas aqui não vai dar certo. Volto para trás. Não, ele não completou o índice número 2 da minha lista de prioridades. Não vai dar certo isso aqui. Então agora o outro. E a gente vai assim, ó, fazendo essas relações de aproximação e de distanciamento do outro. E a partir do momento que a gente encontra esse outro, pronto, agora sim eu vou ser feliz. Como se coubesse a outra pessoa a responsabilidade de te fazer feliz na vida. E se ela te fere, nossa, que absurdo, como ele teve coragem de fazer isso comigo.
E se ele escolhe algo diferente de você, ou se naquele momento ele está afim de fazer uma outra coisa, ficar com os amigos, ou ficar sozinho por qualquer razão que seja, imediatamente a gente sente isso como rejeição. As nossas expectativas moldam o nosso sofrimento e parece se aquela pessoa consegue respirar longe da sua presença, então já tem algo errado. Porque é como se no amor, neste amor que corta as asas, que é o amor nutrido pelo ciúme, é como se fosse assim, a partir do momento que a gente se encontrou na vida, é como se não pudesse haver vida fora dessa relação. Então, a partir desse momento, eu tenho que ser prioridade na sua vida. E você precisa ser prioridade na minha vida. O que eu vi de pacientes essa semana, trazendo essa narrativa, sabe? Muito sofridas e tristes. E a fala era construída a partir desse lugar. Poxa, Tirza, mas eu não sou prioridade para ele. Eu não sou a coisa mais importante na vida dele. E isso, gente, é nutrido a partir de uma relação de objeto com o outro, de uma relação de poder e manipulação. Então, o ciúme, ele nasce num paradigma que não é o paradigma do amor, é o paradigma da dominação. Não é o paradigma do amor, é o paradigma do poder. Eu quero exercer poder sobre o outro. E aí, aqui a gente também precisa reconhecer a nossa necessidade de que o outro também sinta ciúme de nós. Porque na hora que ele sente ciúme de nós, isso nos dá uma sensação de segurança. É como se eu precisasse me sentir superior ao outro. Eu preciso que o outro se sinta rebaixado para que eu sinta que eu tenho algum poder e segurança nessa relação. E nós passamos a nos relacionarmos nessa barganha. De hora eu estou me sentindo em cima e o outro está se sentindo embaixo porque ele está com ciúme de mim, então ele está se sentindo inseguro. E aí o fato dele estar se sentindo inseguro me dá uma sensação de segurança porque eu estou aqui. Então eu estou bem, essa relação está sendo boa para mim e ora a gente inverte os papéis. Nós passamos a sentir ciúme desse outro e aí ele passa a se sentir bem e ele está seguro e nós estamos com ciúme, nós estamos inseguros diante dessa outra pessoa. E o binômio que tá mobilizando essa relação é a sensação de cobiça e a sensação de rejeição. A cobiça é o que nutre o ciúme, gente. E a cobiça, ela é gerada pelo nosso desejo de possuir o outro. O outro é meu. E qualquer coisa que ele faça que vá contra a minha vontade, ele está errado. E isso gera uma insegurança na nossa relação. E a rejeição, ela é nutrida por essa sensação de insegurança que esse jogo de manipulação traz. Porque é como se eu não domino o outro e eu deveria dominá-lo, eu me sinto rejeitada toda vez que ele faz uma escolha diferente daquilo que eu acho que ele deveria fazer. Então nós temos construído relações de codependência. O ciúme, ele é nutrido por relações de codependência. Onde eu dependo do outro e eu começo a acreditar que se esse outro vai embora da minha vida acaba. Como se não existisse vida fora dessa relação. E eu deposito no outro a capacidade de me fazer feliz ou de ser feliz. A minha felicidade depende da existência e da presença desse outro na minha vida. Vocês já imaginaram? Pensem sobre isso com carinho. Nada pode ser mais tirano do que você depositar em outra pessoa a capacidade de ser feliz. Ou a sua sensação de bem-estar. Na hora que nós fazemos isso, a gente tira de nós completamente o nosso poder pessoal e a nossa presença. E aqui, e isso que eu estou trazendo para vocês agora, não tem nada a ver com amor. Ou, se tiver, o que a gente pode dizer disso é que isso é uma patologia do amor. Porque o amor, gente, o amor verdadeiro, o amor mesmo,
ele é liberdade. O amor verdadeiro, ele tem a ver com um compromisso que eu assumo comigo. Não é um ato. Amar não é um ato. Amar é uma condição do ser. Então, eu sou o amor. É isso que nós estamos precisando começar a nutrir em nós. É esse amor que ancora na nossa essencialidade de vida, naquilo que eu sou. E se eu sou o amor, eu sou livre. E isso significa que a gente pode construir relações baseadas nessa liberdade. Ah, Tirza, mas você está falando então que a gente vai viver o amor livre, que a gente não vai ter compromisso? Não. Embora isso também seja uma possibilidade. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que quando nós estamos na presença do amor, eu não preciso, eu paro, eu saio da necessidade de controlar o outro. Eu estou em mim. O outro está nele. E ele pode ir e vir a partir desse compromisso. Então a gente sai dessa demanda e dessa carência que parece um bichinho que fica nutrindo a gente de, meu Deus, mas eu preciso que ele me demonstre amor, eu preciso que ele me diga, eu preciso. E é uma carência, é um bicho que parece, é um saco sem fundo, sabe? Não importa quanto o outro dê, nunca é suficiente e sempre, pois, mas hoje ele não falou que me ama. Mas hoje ele escolheu fazer outra coisa. E é uma ansiedade que é nutrida nesse espaço. Quando nós estamos no amor mesmo, é assim. Eu estou com o outro porque eu quero estar. E ele está comigo porque ele quer e pode estar. E não porque a gente precisa, balizado nessa falta e nessa carência incessante. Mas porque sim. Eu reconheço em mim as minhas faltas. Eu reconheço em mim as minhas dores, os meus espaços vazios. E isso é meu, não é do outro. E ele não tem que ter a responsabilidade de preencher esse buraco, porque o buraco é meu. Então, todos os teóricos, gente, que vocês forem buscar, e toda a literatura, ela vai mostrar pra gente uma coisa importante. Se você não é capaz de se amar e de estar em paz na sua companhia, você estará buscando relações sempre a partir dessa composição de relação-objeto. O amor, ele tem a ver, o amor genuíno, com respeitar o outro, como ele é. E não em querer moldá-lo ou mudá-lo para aquilo que você quer que ele seja. Aqui fica uma dica. Se você está na presença de alguém, se você está vivendo uma relação, e você fica o tempo todo pensando e querendo que ele mude, para que então essa relação possa ir adiante, para que então isso possa dar certo, você não está na presença do amor. Então observe, porque a gente tem aprendido socialmente a juntar essas duas coisas e achar que esse nível de apego é o que é legal. Mas isso, na verdade, tem gerado em nós um processo de desnutrição muito grande. Que tem nos danado, que tem nos drenado. Então, o amor genuíno, ele tem a ver com a gente ser capaz de reconhecer a legitimidade do outro. E na hora que eu reconheço a legitimidade do outro, na hora que eu respeito essa legitimidade, eu só sou capaz de fazer isso quando eu faço isso comigo primeiro, quando eu sou capaz de reconhecer a minha legitimidade e quando eu sou capaz de respeitar aquilo que eu sou. Falando para nós mulheres especificamente, a gente manipula muito nas nossas relações, gente. E muitas vezes essa manipulação diz respeito ao nosso... Olha o que a gente começa a fazer. A gente começa a moldar o nosso comportamento para que a gente se torne a mulher dos sonhos do cara.
A gente começa a se moldar para que a gente possa, para que a gente se torne irresistível aos olhos do outro. Só que depois, uma vez que a gente faz isso, a gente começa a nutrir em nós o ressentimento. E depois a gente cobra caro por isso. Porque a gente manipula a relação a partir disso. Quase como se dentro de nós a gente estivesse dizendo assim: eu fiz tudo por você, eu me transformei por você e agora você não vai me dar o que eu quero? Então a gente começa a construir dentro da relação uma relação de barganha, que é muito nociva. E todas as vezes que a barganha entra, o amor se retira. Todas as vezes que o ciúme entra, o amor se retira. E todas as vezes que o medo de perder entra, o amor se retira. O nosso ciúme é nutrido pelo nosso medo. O medo de perder. O medo de pensar: meu Deus, eu tô me apegando, eu tô entregando a minha alma para essa pessoa e ela não está junta o suficiente aqui e ela não está comigo. Então eu quero começar a construir garantias de que o outro permaneça. Eu quero começar a estabelecer contratos de que ele vai estar comigo, porque agora eu estou entregue. E quais são as garantias que eu tenho que o outro também está? E aquilo que estava sendo bacana, que estava fluindo gostoso, nesse momento a gente começa a cercear. E aí a gente começa a construir uma relação baseada na ansiedade e na angústia. E não na leveza que ela vinha sendo construída até aqui. Então, eu quero te convidar a observar como é que você tem construído as relações na sua vida. Porque toda a ideia de que a pessoa fique aqui porque ela está amarrada e presa, isso é controle. Isso não é amor. Pensar na perspectiva do amor é pensar na perspectiva do ser livre, da liberdade. Tanto de você ser livre para ser exatamente quem você é na presença do outro, quanto para que você permita que ele seja absolutamente livre para ser quem ele é na sua presença. E nesse espaço, a gente tem espaço de negociar. E de dizer: nossa, eu queria que fosse diferente. Nossa, eu construí uma expectativa de que a gente passaria esse final de semana juntos. Isso não vai ser possível para você. Eu posso falar sobre as minhas expectativas quando eu estou ancorada em mim. E eu posso permitir que o outro fale também quando ele está ancorado nele. Então, gente, a ideia aqui é que você observe para que a gente possa sair desse paradigma do controle para esse paradigma da punição. E para que a gente entre num espaço de um amor que é leve e que é verdadeiro. Então observe, o seu ciúme não é responsabilidade do outro. Ele não precisa mudar o comportamento dele. O seu ciúme é dever de casa seu. E você precisa observar em profundidade do que ele fala. E o que é que você está dando na mão do outro como responsabilidade para ele resolver e que, na verdade, é uma coisa que você precisa resolver com você. Você precisa sentir no fundo da sua alma que você é suficiente e que você basta. E que essa insegurança diz respeito a dores suas e que você pode até conversar com o outro, mas a partir de uma perspectiva do respeito e não numa perspectiva de que ele molde o comportamento dele para atender às suas demandas. A gente só consegue viver o amor a partir de uma perspectiva real e saudável quando a gente sai dessa relação objeto para uma relação pessoa-pessoa, sujeito-sujeito, onde eu tenho as minhas dores, as minhas necessidades e a minha capacidade de estar comigo e o outro tem as dele. E a gente vai dançar junto e descobrir um ao outro. E aqui a gente constrói o amor, a possibilidade de uma relação baseada no amor. Então, embora essa música seja muito legal do envolvidão e o ritmo seja super bacana de dançar, fica atento.
Porque essa coisa de que amor e ciúme é um conjunto, não precisa ser. A gente pode construir espaços de leveza e a gente pode começar a entender esse ciúme como um espaço de aprendizagem e de autoconhecimento cada vez maior para nós mesmos. Então fica de olho, vamos tentar para que a gente possa ter relações de amor verdadeiro e muito mais serenas e presentes para nós. Vamos junto? Gostou? Então vai lá agora, agorinha, nos meus canais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, Tirza Reis Oficial e deixa seu comentário, fala sua opinião e me conta o que mais você quer ouvir aqui, para que esse programa seja nosso, seja seu. Espero você!